Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Bom, vamos lá na nossa história de hoje, mas antes quero pedir, se você não está inscrito, se inscreva. Deixa aquele joinha que eu já sei que você vai gostar desse vídeo. E o joinha ajuda em quê, gente? Ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos para outras pessoas e as pessoas mandarem também as histórias delas para cá. Afinal, nosso canal depende da história de vocês. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Deixa eu botar meu óculos, né? Que senão não enxergo. Pera aí. Então, bora lá. Dani, conheci seu canal pela indicação do YouTube. Olha aí, gente, por que que é importante? E se você perdeu algum vídeo do nosso canal, aqui embaixo no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo. É só clicar lá e acompanhando. Já são quase 1000 vídeos. Eu nem acredito que nós temos histórias de 1000 Alices por aqui já. Dani, conheci seu canal pela indicação do YouTube. Amei. Amo histórias. Eu ouvia numa rádio aqui do interior, mas eu não sabia a hora que passava. Então ela falou que ela sempre gostou de histórias, né? De histórias como a gente conta. Bom, meu trabalho é viajar, então eu vou viajando e te ouvindo. Coloco todos os vídeos no YouTube e só vou escutando. Não curto muito a estrada, então eu faço companhia a ela. Obrigada, amiga. Bom, bora lá começar a minha história. Tenho 43 anos, sou de uma família muito humilde. Vou começar falando da minha mãe. Ela começou a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade. Ela já foi babá, ela era do interior de São Paulo. Minha avó trabalhava no corte de cana e meu avô morreu cedo, aos 39 anos. Então eu nem conheci ele. Minha mãe depois trabalhou numa fábrica de chocolates e numa fábrica de brinquedos. Ela disse que ela trabalhou nas duas melhores fábricas. Ela teve um namorado. Lá ela dizia que ele era muito bom, mas eu não lembro porque acabou não dando certo. Daí minha mãe voltou para o interior, conheceu meu pai. Ele era cobrador de ônibus e era do tipo que tinha umas 10 namoradas. Bom, coitada da minha mãe, mas enfim, ele disse que quando viu ela, se apaixonou, pois ela era linda. Logo se casaram, acho que ela tinha 18 anos e ele 21. Sei que logo ela engravidou de mim. Disse que fez até tratamento para ter filho. Gente, mas ela engravidou tão rápido, será que ela fez tratamento? Bom, foi um parto difícil. Ela estava ainda com 8 meses, a pressão dela subiu muito e ela teve que ir para uma outra cidade fazer meu parto. Minha infância foi boa, dentro do possível. Minha mãe era muito brava e meu pai viajava muito a trabalho. Ele ficava dias fora de casa, acho que quase um mês. Ele deixava dinheiro para as despesas da casa, mas acho que era pouco, pois a gente passava muita vontade de comer as coisas. Gente, vontade não é passar fome, né? Então não é que ela quer dizer que ela passou fome, mas vontade de comer as coisas, querer comer e não poder. Bom, meu pai era muito mulherengo. E minha avó, mãe dele, sempre falava que tinha um outro filho em um outro estado. Bom, Dani, eu sei que eu era uma criança comportada. Eu morria de medo da minha mãe, pois sempre apanhava por nada. Eu acho que ela ficava nervosa com meu pai e acabava descontando em mim. Quando eu tinha 9 anos, nasceu minha irmã. Quem cuidava dela era eu. Não podia brincar muito, pois eu tinha que cuidar da minha irmã. Minha mãe fazia o serviço de casa. Minha mãe sempre foi muito limpa, cozinhava muito bem. Eu também tinha que limpar tudo e também cuidar da minha irmã. Às vezes, quando eu ia brincar na rua, tinha que levar minha irmã junto. Quando eu passava da hora de brincar à noite na outra rua, minha mãe ia com uma cinta atrás de mim e eu passava a maior vergonha. Bom, minhas amigas tinham até medo de chegar perto da minha casa. Eu fui crescendo, mas era muito magrinha e me chamavam de Olivia Palito. Meu pai sempre aprontando com qualquer mulher que ele visse. E minha mãe sempre nervosa e descontando as coisas em mim. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, meu pai saiu com uma moça que morava na mesma rua que a gente. E ela engravidou. O mundo da minha mãe caiu, pois ela falava que quando saísse o DNA e provasse que o filho era dele, ela morreria. Bom, ela já sabia que seu pai não era seu pai não, né? No caso, seu padrasto
Não, era seu pai, né? É, seu pai. Não era fluxo e cheiro, né, amiga? Bom, mudamos de cidade. Acho que meu pai queria fugir da situação. Já estávamos numa situação financeira um pouco melhor. Meu pai nessa época vendia carros usados. Minha mãe entrou em depressão, ela queria morrer. Mesmo estando em outra cidade, meu pai continuava indo e onde a gente morava, então o pai ia e voltava na cidade que elas moravam só para aprontar. Eu tinha 16 anos e eu queria sair com as minhas amigas. Minha mãe não deixava. Como eu não tinha amigas ainda nessa outra cidade, eu queria passear na outra que a gente morava. Então muitas vezes eu ia de ônibus. Um dia eu estava passando a hora que eu queria ir. Meu pai já tinha ido. Ele nunca parava em casa, né, gente? Então eu fiquei insistindo para minha mãe deixar eu ir para essa outra cidade. Mas eu tinha que ir logo, senão eu ia perder o ônibus. Dani, nesse dia minha mãe ficou pé da vida. Ela se trancou no quarto comigo, quase me bateu. Quase me matou de tanto me bater. Ela puxava meus cabelos, me unhava, me dava murro e eu falava, mãe, você vai me matar. Até que uma hora ela parou. Hoje eu penso que talvez minha mãe estivesse imaginando as amantes do meu pai ali, para ela bater com tanta raiva em mim. Bom, estou tentando resumir, pois aconteceu muitas coisas na minha vida. Eu sempre fui muito estudiosa, tinha uns paqueras, mas nada de namoro, pois minha mãe nem deixava. Quando acabei o ensino médio, conheci um rapaz, vou chamá-lo de Márcio. Eu ia no clube nadar e o conheci. Ficamos nos olhando. Depois conversamos e combinamos de nos ver à noite. Minha mãe começou a deixar eu sair um pouco mais. Mas eu sempre tinha que sair ali, perto de casa. Bom, me encontrei uma vez com o Márcio. Conversamos e nos beijamos. Eu ainda era virgem, eu tinha 18 anos. Eu tinha muito medo, sabe, de tudo. Eu achava que eu tinha que perder a virgindade com a pessoa que eu fosse casar. Passaram-se um tempo, a gente começou a namorar. Falei pra minha mãe, depois de um tempo que eu estava namorando com ele. Eu tinha medo de falar pra ela e não dar certo. Então ela esperou a coisa ficar um pouco mais séria pra contar. Comecei a trabalhar então no posto de gasolina. Marcos tinha... Ai, gente, só chama o nome de Marcos, é Márcio. Márcio tinha muitos ciúmes de mim. Depois acabei no trabalhar no supermercado. Ele não queria me deixar fazer nada. Primeiro sinal, né, gente? Só que quando eu trabalhava aos sábados, ele curtia por aí. Quando eu chegava na casa dele, no sábado à noite, muitas vezes ele já estava dormindo porque tinha bebido. Aí eu ficava morrendo de raiva. Bom, depois de um tempo, esqueci de falar, eu me senti segura e me entreguei a ele. Eu já era maior de idade. Sei que ele me deu muito trabalho com a bebida. A gente brigava muito. Com o tempo de uns 3 anos de namoro, eu reclamava e ele chegou até a me bater. Uma vez eu fui trabalhar com olho roxo. Muitas vezes a gente terminava, eu ficava em casa e ele saía e ficava com outras mulheres. Eu sofria muito, pois ele foi meu primeiro namorado e eu o amava. Em uma dessas brigas teve um colega dele que se aproximou de mim querendo ficar comigo. E eu com medo dele não voltar comigo, acabava que eu não ficava com esse rapaz. Tipo, eles tinham terminado, mas ela tinha tanto medo de ficar com outra pessoa e ele não voltar. Meu Deus, o homem te deixou com o olho roxo, amiga. Gente, eu joguei remédio no meu nariz, peraí. Ai. Bom, teve uma hora que eu cansei dessa vida e nos separamos. Acho que umas 4 vezes. Eu estava disposta a não voltar mais com ele, porque as brigas estavam demais e as agressões também. Então resolvi dar uma chance para esse outro rapaz, vou chamar ele de Carlos. Saímos juntos, ele era muito carinhoso, mas eu tinha muito medo de me entregar, pois eu não era mais virgem, e eu achava que ninguém mais ia me querer por eu não ser virgem. Mas ele era uma pessoa boa, ele nem ligava para isso. Bom, ficamos um mês, mas também não me entreguei. Foi quando meu ex me procurou querendo voltar. E eu, burra, pensei: bom, eu gosto mais do meu ex do que do outro, então vou voltar. Eu fiquei com muita pena do Carlos, pois ele era muito especial. Mas, gente,
meu amor pelo Márcio falou mais alto. Dani, eu sofri muito. Márcio não parava de falar que eu tinha ficado com outro e reclamava sempre. Sendo que ele também teve muitas outras mulheres, mas eu não podia. Eu fui vivendo assim nessa relação ruim, pois eu pensava que tinha que ser dele. Ele parou de beber porque achou que estava com depressão por causa... Desculpa, gente. Ele parou de beber porque ele achou que estava com depressão, então ele começou a tomar remédio. Então ele ficou com medo de ficar bebendo, tá? E ele falou assim, isso foi até bom, ela disse, porque ele melhorou um pouco. Fazia 5 anos que a gente estava junto. Estava até tranquilo, por ele não beber mais. A gente já estava comprando algumas coisas para casar. Foi quando engravidei. Eu tomava remédio, mas eu tinha parado para dar um tempo. E parece que ele queria, pois tínhamos combinado de não fazer nada enquanto eu não tomasse remédio. E ele acabou deixando, falando que se eu ficasse grávida não tinha problema, pois a gente ia casar. Contei para minha mãe, foi até tranquilo. Eu já tinha sido emancipada pela minha mãe para financiar uma casa. Então tinha uma casa. Então eu já tinha uma casa. Aí ela disse assim, a minha mãe nunca teve nada, ela sempre pagou aluguel. Eu sei que eu pedi uns documentos de Márcio e fui atrás de financiar outra no nome dele e acabei conseguindo. Bom, casamos no civil, isso foi em novembro. Em maio, minha filha nasceu. Um tempo a gente viveu bem, só que Márcio gastava demais. Eu sou daquele tipo que gosta de tudo pago, não gosto de ter dívidas. Voltando a minha mãe e meu pai, ele continuou traindo ela, sempre com qualquer mulher. Ele pegava às vezes, batia na minha mãe e... Minha mãe batia nas mulheres, meu Deus do céu, e vivia nervosa. Dani, eu tenho até nojo de traição, por ter visto tudo que minha mãe passou. Eu não gosto nem de ter amizade assim. Se sei que a pessoa faz isso, me afasto. Bom, Dani, minha mãe com a depressão dela queria morrer e não tinha mais vontade de viver. Minha irmã via meu pai com outra e falava pra ela separar, mas minha mãe não queria. Ela gostava mais do meu pai do que dela própria. Um dia ele viajou para São Paulo com a amante, que era mais nova que eu. Minha mãe ficou sabendo e deixou tudo arrumado para ele ir embora. Quando ele chegou, ela entregou tudo e mandou ele embora. É que um dia, né, a mãe resolveu tomar uma atitude. Arrumou as coisas dele, deixou pronto, falou para ele ir embora e ele foi. Eu não lembro onde ele ficou. Sei que minha mãe fez isso, mas ela não queria se separar. Logo depois ela ficou doente. Um dia ela foi... Um dia eu fui lá, como sempre, às vezes ela me chamava para almoçar lá. Ela estava quase sem respirar, passando mal. Chamei uma ambulância e levaram para o hospital. Ela já tinha ido algumas vezes e os médicos não viram nada demais. Mas dessa vez era sério, minha mãe estava com pneumonia. À noite ela acordou um pouco e achou que estava em outra cidade. 2 dias ela ainda falava com a gente. Depois minha mãe teve que ser entubada. Foi muito triste viver isso tudo. Sei que no sábado ligaram para minha casa e falaram para eu ir lá à noite, pois a minha mãe estava muito mal. Quando cheguei lá, eles falaram que minha mãe tinha falecido. Dani, eu não acreditei, eu chorei muito. Minha patroa veio de uma festa que ela estava e organizou tudo do velório, pois a gente nem pagava o plano funerário. No velório, cada um falava comigo, eu chorava tudo de novo. Mas fiquei surpresa, pois o rosto da minha mãe estava tranquilo. Eu estranhei, pois ela tinha cara de brava. Eu acho que minha mãe descansou, sei lá, talvez de tudo que ela tenha passado com meu pai. E você não acredita, quando fui pegar o atestado de óbito, a causa de óbito... Fiquei até gaga agora. A causa da morte me surpreendeu. Minha mãe morreu de HIV. Nossa. Meu pai passou o vírus para ela e a gente nem sabia. Nem ele sabia que ele tinha, mas era óbvio. Saindo com qualquer mulher, como ele fazia, só podia dar nisso. Ele estava com aquela mulher que era mais nova que eu, e mais nova que a minha irmã. E a gente não queria saber dele.
Foi muito difícil voltar a trabalhar, uma tristeza só. Bom, o tempo foi passando. Eu que era magra, depois de ter filho, engordei. Mesmo não comendo muito, eu estava acima do peso. Meu marido não tinha juízo. Ele não tinha juízo e as contas de casa só cresciam. Quando eu vi, era um carro novo na porta, dívidas. Depois descobri que eu estava com hipertiroidismo. Minha mãe também tinha isso. Eu vivia nervosa com meu marido, ele fazia dívidas e dívidas. E se não fosse eu, acho que a gente nunca teria nossa casa. Sei que ele trabalhava fora da cidade. Ele era policial nessa época. Então o marido dela foi pra polícia. Eu não confiava nele. Mas não dava pra eu viver neurótica, né? Muito inteligente, ia bem na escola, não me dava trabalho. Só que aconteceu um fato na escola. Quando começou, ela tinha 4 anos. Ela começou a conversar com a professora e a professora gritou e colocou ela de castigo. Dani, depois disso, minha filha ficou 2 anos sem falar uma palavra. Ela só falava em casa, mas na escola ela não falava mais. Levei numa psicóloga e nada. Um dia fomos na praia com amigos e minha amiga, que é professora, conseguiu com muita paciência fazer ela falar novamente em público. Até hoje minha filha é tímida, bem diferente de mim, que falo com todo mundo. Se passaram mais uns anos e meu marido continuava a fazer dívidas e mais dívidas, e eu nervosa com aquilo. Até que um dia minha filha fala que ouviu o tio falando que poderíamos perder a casa se meu marido não pagasse o empréstimo que ele fez. Ai, foi a gota d'água, Dani. Eu já achava que nosso casamento estava frio, pois ele só se preocupava com ele. Começamos a discutir sobre isso. Eu falei que consegui a casa graças ao meu esforço e que eu ia perdê-la por causa dele. Fiquei nervosa e falei que ele poderia ir embora, que ele não prestava para nada. Que eu e minha filha não gastávamos muito e eu conseguiria sobreviver sem ele. Que ele só era um peso para mim e não um companheiro. Ele se doeu e falou que ia para casa da mãe dele dar um tempo. Eu falei que a gente não era namoradinho para dar tempo e que ele poderia ir, mas eu não queria ele de volta. Ele foi para casa da mãe, no começo eu sofri um pouco, sabe? Eu não tinha apoio de ninguém, pois nem minha mãe eu tinha mais. Mas eu enfrentei tudo com a cara e com a coragem. Ele me procurava que queria voltar, mas eu negava. Aí descobri que ele já estava saindo com uma mulher que nem ia com a minha cara e que todo mundo na cidade falava. Ele tentava voltar comigo, mas não quis. Eu sei que Deus faz as coisas certas, porque eu pensei em dar uma chance para ele quando eu descobri. Mas peguei nojo, me libertei. Pensei que se era amor, ou fiquei pensando se aquilo era amor ou se era já costume. Segui minha vida e falei que eu não queria outra pessoa, que eu ia trabalhar e cuidar da minha filha. Deus me ajudou muito, comecei a vender até mais, pois o traste me deixou com muitas dívidas. Quando ele saiu daqui, falei que o certo era deixar parte da casa para a filha, pois a casa que eu tinha antes de casar vendemos e ele comprou o carro que ele estava. Eu já tinha comprado carro e moto para mim. Bom, ele falou que então faria isso, mas nunca foi atrás. E adivinha? Depois a mulher dele, a mulher que ele ficou, acabou não deixando ele fazer isso. Mas como Deus é bom, eu consegui pagar as prestações da casa, quitei a casa, paguei o empréstimo da reforma da casa e ainda comprei a parte dele da casa. Também fiz tudo isso sozinha. Eu não saía de casa só para trabalhar. Eu ia na academia, eu emagreci e eu estava feliz. Eu acho que eu engordava de tanto nervoso. Bom, a Dani resumiu o máximo minha história, mas ela não acabou. A outra parte eu vou contar num próximo e-mail, contando para vocês minha história do mundo gringo. Adorei conhecer vocês e as opiniões de vocês batem muito com a minha em todos os vídeos. Um beijo para todas, Alices. Alice, um beijo para você. Cara, o seu e-mail é típica da mulher que venceu. Gente, tem homem que é atraso de vida, cara. Você viu, ó, depois que você separou dele, você comprou a parte do cara, você reformou sua casa, você fez isso, você fez aquilo. Tipo assim, infelizmente tem homem que é atraso de vida, sabe? E eu acho que você fez certíssimo
Na hora de separar, você sofreu? Sofreu. Mas você já via que não dava, né? O cara vivia lá, sei lá, de repente... Cara, sua mãe morreu de HIV, né? A sua mãe era uma mulher que, pelo que você conta aqui, devia viver em casa esperando o marido dela. E seu pai passou esse vírus para sua mãe. Então, gente, o maior perigo dessas traições, lógico, além da traição, a pessoa ficar abalada, são essas doenças sexualmente transmitíveis. Porque você em casa, você acaba não usando camisinha com seu marido. E olha só, você pegar um HIV, pegar um sífilis, gonorreia, tem tantas doenças aí, né, sexualmente transmitíveis, que sim, tem que tomar cuidado. Então um cara que tá traindo a mulher dele, que vive aí traindo, né, por fora, ele simplesmente está colocando a vida dessa mulher em risco, assim como foi da sua mãe. E eu acho que, assim, você fez o certo. Se o seu marido, né, você já estava aí, via aí ele também te traindo, já estava aí te traindo fora, se você via que a sua vida não ia pra frente com ele, o cara só gastava, sempre endividado, não, chega uma hora que a gente tem que, peraí, não, esse cara não está me trazendo nada de bom, pelo contrário, tá me deixando nervosa, estressada, tô engordando porque, né, perco minha autoestima, perco tudo. Gente, muitas vezes é muito melhor ficar sozinha do que acompanhada, né? E foi o que você falou ali, você nem sabia se gostava mais dele, mas era aquela questão do costume. E olha, tô vendo que você se acostumou muito bem sozinha, né? Eu acho que é isso aí mesmo, gente. Se a pessoa, ela não acrescenta em nada na minha vida, pra que eu vou ficar com uma pessoa dessa? Pessoa que só me traz dor de cabeça, nervosismo, desespero, choro. Essa pessoa não tem que estar com você. Você tem que, né? Você tem que ir lá procurar algo que te faça feliz. Pelo amor de Deus, gente. Só infelicidade não. Eu já falei pra vocês, casamento também não vai ser felicidade todos os dias? Não, não vai ser felicidade todos os dias. Mas a gente também não é obrigado, né, a ser infeliz. A gente não é obrigado a viver, acordar chorando, dormir com dor no estômago porque não sabe onde o marido tá, apanhar, sofrer violência física, psicológica, né? Então, assim, a partir do momento que seu casamento ele tá te dando muito mais tristeza do que felicidade, é o que eu falo, tá na hora de você repensar nisso. Eu não acho assim que ninguém é feliz 24 horas, não. Não tem casamento feliz 24 horas de, ai, tô sempre rindo, tudo. Não, vai ter briga, vai ter tudo. Mas a partir do momento, peraí, que isso tá se tornando maior, né? O meu sofrimento tá maior do que a minha felicidade, aí sim tá na hora de eu rever minhas coisas. Mas parabéns, Alice, pela sua coragem de seguir em frente. Que bom que você tá feliz. A gente aqui torce para que todas as mulheres, né, que hoje vivem numa situação como a sua, infelizmente a sua mãe não conseguiu, né? Mas que bom que você conseguiu. E é isso aí, mulheres. A gente tá aqui é pra isso, sabe? Eu acho assim, errar, a gente vai errar, gente. Não adianta vir aqui, né, apontar o dedo, você vai errar sempre, a gente vai errar. A vida a gente aprende errando. Só que eu acho assim, a gente não pode permanecer no erro. A gente viu que tá errado, é hora de mudar. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!